Olá, tudo bem, alunos? Primeiro, segundo e terceiro ano. Hoje nós iremos tratar do capítulo 5, módulo 2, estudos da linguagem. Nós iremos falar sobre enunciação e discurso, texto e contexto. Eu sou o professor Dionísio, professor da Escola Universo, professor de língua portuguesa e de redação. Vamos direto ao assunto? Vamos lá. Como falado, hoje nós iremos falar de enunciação e discurso. Enunciação e discurso, texto e contexto. Vamos lá. Bom, para que a gente possa falar de enunciação, é importante que a gente possa lembrar dos atos, né? O que significa a linguagem, a língua e a fala. Nesse círculozinho, tá? Nós percebemos que o universo maior é a linguagem. O universo, segundo universo menor, ou o segundo universo maior, é a língua. E o terceiro universo menor é a fala. Pode passar. Bom, primeiro, para que a gente possa entender a enunciação, é importante que a gente entenda o que é linguagem, língua e fala. Linguagem é qualquer tipo de atividade comunicativa de um ser. Por que eu falo de um ser? Porque existe a linguagem do ser humano e existe a linguagem animal. Por exemplo, o cachorro, quando ele quer comunicar algo, ele tem o latido. O gato, ele tem o miado. Então, é um tipo de linguagem, tá certo? E de certa forma há uma interação com o ser humano, com as pessoas. Então, a linguagem é qualquer tipo de atividade comunicativa de todo ser. A língua é a forma da linguagem utilizada como instrumento de interação comunicativa, ou seja, é o código utilizado por certa comunidade para se comunicar entre si. E dentro da língua nós temos a fala. A fala é a produção individual da língua. Então, para que possamos entender os aspectos de enunciado e enunciação, é importante que nós lembremos o conceito de linguagem, de língua e de fala. Ao falar de língua e fala, devemos lembrar dos elementos da comunicação, ou de alguns elementos da comunicação, que no caso é o locutor, a mensagem e o receptor. O locutor é aquele que fala, é aquele que emite uma mensagem. A mensagem é o que estamos querendo dizer sobre algo. E temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Para que esse ato comunicativo aconteça entre os interlocutores, lembrando que interlocutores são aqueles que participam da conversa. Então, aqueles que identificamos como locutor e receptor, e com eficiência, é necessário que tenhamos um código. Esse código aí, ao qual eu estou me referindo, é o código que é o elo que faz a mensagem ser entendida. Digamos que eu queira dar uma aula para um grupo de alunos americano. Eu falo a língua portuguesa e a língua inglesa e eles apenas a língua inglesa. Automaticamente, eu precisando de me comunicar com ele, eu preciso de mudar o meu código. O meu código vai ser a interação na língua inglesa. Então, percebam que o código é justamente o elo que faz entender a comunicação entre si dentro de uma língua, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo, né, da aula para os alunos, seja em qualquer universo, seja na língua inglesa, na língua portuguesa, logicamente eles vão entender, pois o código que eu vou utilizar será o que já existe na língua, e isso facilitará os seus entendimentos. Nesse processo, no meio da utilização do código, está a fala, e é nesse momento que ocorre a enunciação. Pode passar aí. Bom, e aí chegamos ao conceito de enunciação. O que é a enunciação? É o que está declarado, é o que está posto, é uma proposição, tá? Nós iremos entender mais na frente. Então vamos lá.
Bom, aí nesse próximo slide nós temos a enunciação, como já foi dito, é o que está declarado, é o que está posto, é o que foi expresso, é uma proposta. E eu tenho a língua. A língua é a forma da linguagem utilizada como instrumento de interação comunicativa. E aqui eu tenho a fala. A fala é a produção individual da língua. Lembrando que a fala é um ato exclusivo do ser humano, tá certo? Nesse momento eu estou falando, me comunicando com vocês. É um ato somente nosso, do ser humano. A linguagem não. A linguagem ela pode ser de um animal, como eu dei o exemplo do latido do cachorro ou do miado do gato, tá? Então, entre a língua e a fala está a enunciação, ou seja, aquilo que eu quero postar, aquilo que eu quero expressar, aquilo que eu quero declarar, tá certo? Pode passar aí no próximo slide. Bom, aí aqui nós temos um ato enunciativo. Vejamos esta frase: estive aqui e não a encontrei, volto amanhã. Veja, nesta frase aí, para que o ato comunicativo aconteça com bastante eficiência, é muito importante que a gente entenda a base principal do ato enunciativo ou da enunciação. Quando eu falo da enunciação, né, o enunciado ele permite transformar algo do social para o individual. Então, a enunciação ela funciona como uma mediação entre a língua e a fala. A enunciação entre a língua e a fala, ela é realizada, né? E essa realização ela só é permitida por meio do eu, que é aquele que diz, e aquele que fala alguma coisa, né? O tu, que é o que ouve, e o que eu tenho a dizer. Então, observamos o que diz algo em algum lugar, ou seja, toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo de algum lugar físico, tá certo? Então, nesta frase aqui, eu tenho estive aqui e não a encontrei, volto amanhã. Veja só, nesse bilhete aí, ou nesse aviso, ou nesse texto, se ele estivesse em algum lugar, iríamos ler o bilhete e aí vai a minha pergunta. Vocês reconheceriam para quem vai esse bilhete? Ou até mesmo quem fez esse bilhete ou esse texto? Obviamente percebemos que esta enunciação ela não está clara, não é verdade? Então, percebemos que ela não está de uma forma evidente, adequada, né? Por quê? Porque o eu e o tu, né, e até mesmo os espaços, o espaço físico e o tempo, né, que é o que vai determinar, serão os determinantes dentro desse ato enunciativo, são as peças fundamentais, tá? É justamente essa base que a enunciação ela traz. O eu, o tu, o aqui e o agora. As pessoas, o tempo, tá? E o local. Então vamos lá. No caso do bilhete aí, vamos imaginar que seja na escola, tá? Ou numa sala de aula, tá certo? Vamos imaginar que seja na sala de aula. É necessário que a gente tenha justamente essa base do eu, do tu, tá certo? Do local e do tempo. Então, no próximo slide, vamos lá. Aí aqui já passa a ser um ato enunciativo com eficiência, com clareza. Veja, Colégio Universo, 13/5/2020, e aí vai a mensagem. Deli, estive aqui e não a encontrei. Volto na quinta-feira. Beijos e abraços, professor Dionísio Almeida. Então veja, neste ato enunciativo que declaramos que com eficiência, aqui nós temos o eu, o tu, tá? O tempo e o local.
Então, dele aqui é o eu, tá certo? O professor Dionísio é, no caso, o tu, tá certo? E aqui, Colégio Universo e o espaço, na quinta-feira. Então, se essa base ela estiver bastante evidente dentro de um ato enunciativo, então a comunicação ela vai ser gerada com eficiência, tá certo? Por isso que, para que a gente possa entender o que é uma enunciação, eu preciso entender o que é a linguagem, que está lá no primeiro slide, depois o que é língua, o que é fala, tá? Para que a gente possa chegar no ato de enunciação e com eficiência, tá certo? Passa o próximo slide. Bom, e aí vem o que é enunciado. Enunciado é aquilo que é dito, com base nas coordenadas básicas do eu, do tu, do aqui e do agora. Então, essas 4 situações, elas são a base coordenada do enunciado ou da enunciação, tá? Por isso que é importante quando nós realizamos ou escrevemos algum texto ou algum ato enunciativo, é importante que tenhamos essa base coordenada, tá? Pode passar no próximo slide. Bom, então, aí agora entra o discurso, o texto e o contexto, tá? Nós acabamos de ver o que é a enunciação. Para que eu possa entender o que é a enunciação, nós viajamos um pouco no tempo, no conceito de linguagem, língua e fala. E chegamos até a enunciação, como está lá no slide. Aí agora a gente vem para o discurso. O discurso é o produto da enunciação, tá? O discurso é o produto da enunciação realizado por um sujeito num dado tempo e num determinado local. Então, o discurso ele pode ser direto ou indireto, tá certo? Ele pode ser direto ou indireto. Ele pode ser oral e ele pode ser escrito, tá certo? Então, é o produto da enunciação. E ele pode ser oral e escrito, e ele pode ser direto e indireto. Vamos agora ver o conceito de texto, tá? Texto é a manifestação do discurso. É um conjunto de palavras que formam frases. Qualquer coisa que constitua uma comunicação, tá certo? Nós poderemos denominar como texto, como também pode ser o texto verbal ou não verbal. Por exemplo, um texto verbal, tá? É aquele texto onde nós falamos, nos expressamos através das palavras, que pode também ser o escrito. E também nós temos o texto não verbal. Professor, o que é um texto não verbal? Tá? Uma placa de trânsito, ela pode ser sim um texto não verbal, tá certo? Os semáforos também, porque as cores, ela quer comunicar alguma coisa. Quando está no vermelho significa pare, no verde siga, e o amarelo a atenção. Então, o não verbal, tá, também é um texto. Aquela placa de quando se chega no hospital e uma moça com o dedo, né, no nariz, expressando alguma forma, dizendo silêncio, ela também está querendo comunicar alguma coisa. Então é um texto não verbal. E aí a gente tem o contexto, tá? Só voltando no texto, ao longo do tempo, o texto também é definido como qualquer coisa que continua na comunicação, tá certo? Como eu falei, ele pode ser verbal, quando utilizamos palavras para construir, e o texto não verbal. Essa parte nós já vimos. Agora nós vamos para o último conceito, que é o contexto. O que é o contexto? O contexto, eles são informações contidas por trás do texto.
é o local onde o ambiente linguístico no qual se define o sentido, tá? Vamos lá. Contexto define-se como informações contidas por trás do texto e é também o ambiente linguístico no qual se define o sentido, tá certo? Do texto. Por exemplo, se eu colocar a palavra rio, eu escrevi a palavra rio. Veja, o que eu posso fazer com essa palavra? Eu posso dizer que eu rio de determinadas situações. Eu posso dizer que o Rio de Janeiro é muito perigoso. Eu posso dizer que o Rio de Janeiro, ele está o caos, tá certo? E eu também posso dizer que o rio está poluído. Então veja, para esta situação, o contexto, ou seja, o ambiente no qual se define o sentido, é importante que eu defina. Então, quando eu falo rio, requer que eu insira um contexto nessa palavra para que eu possa fazer o entendimento do texto e assim produzir o discurso e fazer o ato enunciativo, tá certo? Bom, esse material, gente, vai chegar até vocês, tá certo? Eles estão contidos num livro, no capítulo 5, tá? Mas aqui eu fiz um outro resumo para um melhor entendimento para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e vai chegar para vocês junto com o exercício. Quaisquer dúvidas, pode me contactar, tá certo? O próximo ato, o próximo conteúdo que nós iremos estudar será a escolha da linguagem adequada, que para eu enunciar, tá certo? Eu preciso de escolher a linguagem adequada. Tá bom, gente? Beijos e abraços virtuais. Até mais.